Uma ótima noite para você que está ligado na live Geração 7, mais uma programação especial. Hoje, 30/7, exatamente 8 horas e 24 minutos aqui no meu celular, meu horário aqui de Barra Bonita. Como que você está? Já vai comentando aí, mandando um seu oi aí pra gente saber que você está participando hoje da nossa live, que vai abranger um tema muito especial. Fala aí, Digenilda, você já está aí? Alguns ajustes finais aqui na nossa live, não é verdade? Aqui na nossa mesa, hoje de sexta-feira. Logo mais vamos apresentar cada um aqui, vários rostos que você... É rostos ou é rostos? Vários rostos aqui que vocês conhecem. Alguns aqui que são meio peculiares estão aqui, né? Minha mãe está ali, ela sempre comenta aqui com a gente. Vamos então dar a introdução do nosso tema de hoje, um tema muito especial. É verdade, o Varão está me lembrando aqui no meu ponto eletrônico. Vamos primeiramente, né, fazer uma oração. Vou pedir para o meu amigo Regis. Foi. Então, vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Papai querido, pela sua misericórdia. Muito obrigado pelas bênçãos recebidas de Ti. Muito obrigado porque aqui estamos, mais uma vez, para juntos falar do Seu amor para pessoas distantes. Muito obrigado pelo frio, que ele possa, de certa forma, contribuir para que nós nos sintamos mais à vontade aqui neste momento, devido ao calor que tem feito ultimamente. Conceda-nos a sua misericórdia, conceda-nos a sua graça, é o que lhe pedimos por Jesus. Deu uma falhadinha no microfone do Barão. Vou passar aqui, vou trocar com ele. Ao vivo é assim mesmo, não tem problema, tá bom? Vou só ler a introdução aqui, rapidinho para vocês. Nosso tema de hoje é 6 lições que aprendemos com a viúva e Eliseu. Diz assim: todos nós passamos por momentos difíceis na vida e, infelizmente, poucos de nós sabemos lidar com essas situações. E o mais trágico, que na grande maioria das vezes não confiamos que Deus realmente possa operar um milagre. Vejamos o que Tiago 1, de 2-6, nos diz sobre isso. Vou pedir agora para Josi explicar para a gente o que diz. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações,
pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. É isso aí. E diante desse poderoso e didático relato, surgem algumas perguntas. A primeira: quantos de nós conseguimos nos alegrar em meio às provações? A segunda: quantos de nós temos pedido sabedoria ao Senhor? E a terceira: quantos de nós temos exercitado a nossa fé? Lembrando que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a quarta é: quantos de nós temos buscado beber da fonte correta? Acompanhe então conosco a história dessa mulher que tinha acabado de perder o seu marido e estava passando pela maior crise de sua vida. E diante do milagre de Deus que Deus fez na vida dela e na sua família, podemos aprender pelo menos 6 coisas sobre esse momento de crise. É com você aí, Vaso. Muito bem, uma ótima noite. Sexta-feira para você, uma feliz sábado, como eu bem. Que Deus possa se inclinar sobre a vida de vocês de uma forma especial, justamente com a sua família. O tema de hoje é um tema bastante interessante. 6 lições que aprendemos com a viúva e Eliseu. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7, a fim de que nós possamos, mediante a palavra de Deus, aprender algumas lições que, em meio às dificuldades, às provações, Deus quer nos ensinar. Temos aqui na nossa mesa nessa noite a jovem Andy. Tudo bem, Andy? Feliz sábado, dê um alô aí para os nossos ouvintes. Oi, mais uma vez, boa noite. Muito feliz de estar aqui, Vaso. E para não deixar vocês esquecerem, né, de compartilhar, de ajudar a gente, a outras pessoas ouvirem a mensagem também. Boa noite, feliz sábado. Maravilha, temos também aqui o Regis. Muito frio, né, Regis? Muito frio. Boa noite a todos. Que a presença de Deus possa estar em cada coração. Que você se sinta abraçados por Deus neste dia e nestes momentos que se seguem. Legal. Ao lado do Regis temos aqui a irmã Kátia Mendonça, né? Depois de um bom tempo, nos dá o prazer de tê-la conosco. Que Deus possa abençoá-la. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos aquecer os nossos corações, né? Nesse frio, mas que a gente possa aqui com esse papo, com essa conversa, aquecer os nossos corações, a nossa alma e saber que Deus é sempre Deus em nossas vidas. Amém, por isso, né? À minha direita aqui tem a Josi. Feliz sábado. Josi trouxe aqui pra gente um chá à base de Que já de congelou, uva, né, gente? Tá Uma muito delícia. Genilda, vem buscar o frio, filha. Leva pra aí, por favor. Porque aqui não dá não. Não dá não. Aqui é sol. Gente, uma boa noite para vocês. Um bom sábado. É bom estar aqui com vocês para conversarmos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Legal, seja bem-vindo. Essa é a live da Geração 7. Tema de hoje: 6 lições que aprendemos com a viúva, com o profeta Eliseu. Primeira lição que nós aprendemos, Kátia, não sei, versículo 1 do capítulo 4 de 2 Reis, ali nos apresenta que problemas são meios que Deus usa
para crescermos. E eu gostaria que você lesse para a gente, Kátia, verso 1 de 2 Reis, capítulo 4, para que a gente possa entender um pouquinho o contexto do que estava acontecendo na vida dessa mulher. Aqui diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus filhos como escravos. Primeira coisa que nós aprendemos que é no momento de crise que nós temos a oportunidade de deixarmos de ser crianças na fé e amadurecermos. E o relato bíblico nos diz que o esposo dessa mulher veio a falecer, um homem crente, um homem temente a Deus, mas apesar disso, Josi, diz que esse homem estava um tanto endividado e agora ele morre. Talvez até pela doença, né? A gente não sabe, né? E de acordo com a cultura da época, não havendo condições financeiras para ser paga a dívida, Kátia, a lei permitia que os familiares, os servos, alguma coisa pudesse ser dada como fiança, como pagamento. Você como mãe, Kátia, imagine agora o cenário: seu esposo morre, uma grande dívida, e agora bate o credor na porta da sua casa querendo levar o Isaac e a Rebeca. O que você pode falar pra gente como mãe? O que você imagina que vai no coração daquela mulher, na mente? Em primeiro lugar, né, o desespero da morte do marido, né? Mulher viúva naquele contexto nesse contexto da história era muito difícil, né? A condição de ser ainda uma situação de dívida, né? O marido deixou uma dívida imensa, já é um desesperador, né? Ainda mais pelo fator que as mulheres não trabalhavam. Não trabalhavam, época, né? dependiam. Era o homem que dava o sustento. Sim, né? sim. E dependia dos cuidados depois da morte do marido da sociedade, né? De migalhas. Sim. E aí a condição ainda de ter a dívida que o marido deixou. E os filhos como moeda, né? como uma moeda. É desesperador, né? Você se vê numa situação sem expectativa de nada e ainda ter os filhos como possivelmente escravos, né? Eu não consigo imaginar a dor dessa mulher, né? Porque por mais que a gente tente se esforçar, você não consegue imaginar o que ia na cabeça dessa mulher, né? De repente perder os filhos aí por conta de uma dívida imensa. Regis, interessante que esse homem era um homem temente a Deus, era um dos discípulos dos profetas, mas isso não impediu que esse homem passasse por uma grave crise financeira, haja visto que ele deixa uma dívida. É interessante isso, né? Porque às vezes nós temos a ideia de que o fato de você ser cristão, o fato de você ser fiel a Deus, isso não significa que você não terá dificuldades. Como é que a gente pode trabalhar isso, Regis? À luz da palavra de Deus, a provação ela é uma realidade, sim, na vida do cristão? Todo cristão passa por provações, né? Na verdade, todos, independente de ser cristão ou não, passam por provações. E o cristão, ele parece que quanto mais ele serve a Deus, mais problemas na vida ele adquire, né? E isso é muito complicado. Agora, eu vejo, eu me coloco muitas vezes assim, já naquela condição em que aquela viúva passou a viver agora. Porque os afazeres naquela época de uma mulher era tomar conta da sua casa, dos seus afazeres e cuidar dos filhos. Nada mais além disso. Porque quem deveria prover as necessidades da sua casa seria o marido. Agora,
esse marido morre repentinamente e essa mulher agora se vê nessa condição de abraçar essa dívida e os problemas que esse pai, esse homem, esse provedor anteriormente fazia. Ela tinha que abraçar isso e resolver como. Se o preconceito era muito grande naquela época, e era muito difícil uma mulher arrumar um emprego, né? Arrumar alguma atividade, né? Ela era separada, ela era esquecida. No caso aí, eu entendo que se tinha um emprego para uma pessoa, que essa pessoa não fosse uma mulher, né? E agora ela se via nessa condição de arrumar algo para não só prover o alimento para a sua casa, como também pagar as dívidas. Andy, a provação na vida do ser humano, ela provoca 2 tipos de reação. Ou você se aproxima de Deus, ou você se afasta completamente de Deus. O título desse tópico diz que problemas são meios que Deus usa para crescermos. Essa mulher, humanamente falando, ela tinha todos os motivos do mundo para ficar se lamentando, para ficar reclamando. Mas o que nós vemos aqui é uma atitude diferente. A gente vê a atitude de alguém que se movimenta. E como que essa mulher se movimentou? Ela falou o que ela tinha, né? E foi atrás de mais ajuda, né? Graças a Deus ela tinha um bom convívio com a sociedade. E ela foi buscar ajuda, porque ela não podia ficar ali parada, só esperando que Deus fizesse a parte dele. Até porque o que ela tinha, a vazia que ela tinha seria muito pouco. Mesmo que Deus operasse milagre, ainda não seria suficiente. Então ela tinha que procurar mais ajuda também. E o legal, Andy, que ela poderia ter buscado um banco, uma financeira, um vizinho, mas ela busca Deus na pessoa do profeta Eliseu. Olha que coisa tremenda. Fé, né? Isso que eu ia falar. Ela, o primeiro passo dela foi colocar o pé na água. Ela não tinha nada. Isso é certo, né? Ela não tinha nada, ela não tinha expectativa de nada. Mas o que ela fez? A primeira coisa que ela fez foi buscar a Deus através do profeta. E o profeta, através de Deus, né, indica para ela o que ela tem que fazer. Então ela se colocou numa situação de: meu Deus, misericórdia, não sei o que fazer, me ajuda, né? Muitas vezes nós passamos por essa situação, né? E ao invés de buscarmos a presença de Deus, nós viramos as costas para Ele. Primeira atitude. Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Afinal de contas, o marido dela era conhecedor da palavra. Por que será que, além de morrer, ainda deixou uma dívida imensa ali? Talvez ele se desequilibrou, né? A gente não sabe qual foi o contexto aqui, qual o porquê dessa dívida toda, mas a gente pode perceber que não era um homem que, de repente, sabia organizar suas condições financeiras, né? Então, ela, ao invés de se revoltar, não, ela se virou para Deus, né? É muito fácil ela virar as costas e falar: o Senhor não cuidou direitinho da situação. Culpa minha, fui eu que fiz essa dívida, né? Mas não, ela foi atrás daquele que tudo pode. Amém por isso. Josi, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, fala assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês. Note que não é por tudo, Josi. É em tudo. Ou seja, apesar de, graças te damos, Senhor. Mas aí eu te pergunto, é fácil você agradecer a Deus em meio ao sofrimento, em meio ao desemprego, em meio à morte de um ente querido? Nessas crises, geralmente me vem sempre à mente o meu verso que eu gosto muito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Amém. Todas as ruins cooperam, as boas cooperam. E se a gente for parar e pensar
pedir a Deus para que Deus possa mostrar o porquê, qual é o benefício para a nossa vida de muitas situações que a gente passa, né? E a gente consegue, em várias situações, achar coisas positivas na sua vida. Talvez não é fácil, na hora que a gente está sofrendo, a gente pensar em coisas positivas. É difícil, porque a nossa vontade é só desanimar e muitas vezes culpar a Deus pelo nosso fracasso, né? Mas precisamos voltar para Deus e pedir a Deus: Senhor, o que tu queres comigo? O que tu quer me ensinar através desse momento, né? E eu acredito que foi isso que essa viúva fez. Ela foi a Deus e pediu: Senhor, eu não entendo por que eu estou passando por isso, mas eu preciso de ajuda, né? Esse engraçado que agora eu vou dar um testemunho. Esses dias atrás eu estava nessa situação de perguntar por quê? Mas por que comigo? O que está acontecendo? Né? Eu estou indo tão certinho, o que está acontecendo? Né? E o desespero bateu na minha porta, assim, de uma forma tremenda. Sabe aquelas noites que você não tem paz? Que você não consegue ter paz. E o seu coração parece que tem um redemoinho lá dentro. E seu estômago parece que está queimando o tempo todo. E você não consegue visualizar a Deus. Você não consegue. Não tem saída nenhuma. É difícil. A gente fala assim, mas é difícil quando você está passando por um problema, você olhar e falar, não, isso é de acordo com a vontade de Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que buscam. É da vontade de Deus, mas né? é duro, é difícil você chegar nesse ponto. Nós, como seres humanos falhos que somos, nós questionamos. Com certeza, muitas vezes. E assim, eu posso dizer para vocês, não tô 100% assim, ainda tenho muitos questionamentos na minha cabeça. Mas quando você se coloca nas mãos do Senhor, quando você ora e pede para Deus te dar paz, essa paz que Ele te dá é como se Ele falasse, calma. Estou no comando. Isso vai passar. Ou seja, apesar de, graças te damos, Senhor. Você não consegue entender, Jean, porque você está no meio do furacão, mas você está em paz. Nem por isso. Anote aí, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, Paulo fala, em tudo, note que não é por tudo. Paulo não está para você agradecer na morte, na doença, não é isso. Ele está dizendo assim, em tudo, ou seja, apesar da morte, apesar da doença, apesar do desemprego, até aqui tem nos ajudado o Senhor. E Paulo diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. Mas no versículo anterior, no versículo 17, Paulo diz, orai sem cessar. E aí, mediante uma comunhão com Deus, você consegue condições de agradecer a Deus apesar de. E essa é a lição que nós aprendemos com essa mulher, Kátia. Uma mulher que, a despeito, nós não sabemos quais os motivos das dívidas. Existem dívidas que são feitas por forma desorganizada, mas existem dívidas que acontecem por uma circunstância, você planeja e às vezes as coisas saem fora do seu controle. Talvez aquela mulher imaginasse que seu marido fosse morrer. E quanto tempo, talvez ele tivesse ficado doente ali sem trabalhar, né? Mas aquela mulher, acima de tudo, Andy, ela sabia em quem ela cria. Amém. E ela se volta ao seu Criador. Ou seja, é no momento de crise, Regis, que aprendemos coisas que em uma situação confortável jamais aprenderíamos. Posso ouvir um amém? Amém. Glórias a Deus por isso. Parece que ele dá uma chacoalhada para você. Opa, acorda aí. É verdade, olha para mim, tão né? Bom, você às vezes esquece um pouquinho de Deus, né? E aí quando dá essa chacoalhada na sua vida, aí opa, que bom que a gente se lembra de Deus, né? Muito legal. Às vezes não, né? E o interessante é que Deus vai dando oportunidades, né, para você desenvolver ou sair daquela situação, não é? Ele vai te dando essas possibilidades e você vai se encontrando. É o que você acaba de falar, Jean. Em momentos de crise nós aprendemos muitas coisas, não é? Principalmente confiar em Deus. Amém. Né? Muitas vezes quando nós passamos pelo problema e olhamos para trás, a gente fala, como é que a gente conseguiu passar por isso, né? Como é que foi
que naquele momento parecia que não tinha solução nenhuma. Eu costumo falar que eu não enxergo um palmo diante do nariz. Não vejo nada, assim. Você não consegue visualizar, né? Mas é nesse momento passa, em que né? Deus te carrega no colo, né? Exatamente. É onde Deus faz a parte dele. Amém, né? amém. Muito legal. Seja bem-vindo, essa é a live da geração 7, tema de hoje, 6 lições que aprendemos com a viúva e com o profeta Eliseu. O nosso bate-papo hoje está baseado no livro de 2 Reis, capítulo 4, do versículo de 1 a 7. E aí, Dates, quem está com a gente nessa noite? Vi que o Rosane Braz deu uma boa noite aqui. Luiz Antonângelo também deu uma ótima noite aqui pra Grande abraço, gente. Ilza. Eu que estou aqui, mas estou ali comentando também. Rosimário Regis, o Regis também tá compartilhando, tá comentando com a gente. Rosinalva tá com a gente essa noite. Eu só tô achando estranho que eu não tô conseguindo ver todas as pessoas, mas aqui ó, Dayana Ribeiro também tá acompanhando a gente. Eu não conheço a Daiane. Eu também não. De onde que você é, Seja Daiane? bem-vindo, Daiane. Escreve aí de onde você é. Ana Casale também tá Ana aqui com a Casale. gente. E Rosa Mires também tá aqui com a gente. Rosa Mires, um abração especial. Ela perguntou se tá muito frio aí. São Paulo está tá frio demais em São Paulo, ela falou. Rosa, diz pra gente como é que tá sendo o seu estudo bíblico com a Miranda. Escreve aí nos comentários, você tá gostando. Temos orado por você, minha amiga. É isso aí. Primeiro tópico, primeira lição que nós aprendemos, Regis, que problemas são meios que Deus usa para crescermos. Josi, aquela mulher tinha um problema, o seu esposo faleceu, não bastou somente ele falecer, irmã Kátia. Ele deixou uma dívida muito grande e não bastou somente a dívida. Diz que o credor, amparado pela lei da época, vai agora até aquela mulher não tem como pagar a sua dívida e o credor agora, de forma judicial, ele exige que os filhos daquela mulher sejam entregues a ele para se tornarem seus escravos. Esse é o cenário, Regis. Sim. E nós vemos ali que aquela mulher precisou deixar a sua zona de conforto, Josi. Ela poderia ficar se lamentando, ela poderia ficar, como muitas vezes o Jean fica, reclamando, perguntando para Deus por que está acontecendo essas coisas. Ao invés disso, não que essas coisas também não possam. Acho que de imediato você leva aquele baque, você fica ali, muitas vezes, sentado chorando, né? Fica. Até o momento que você cai a ficha, opa, peraí. E a ficha dela caiu e ela se movimentou e ela foi bater na porta de Deus, representado pelo profeta Eliseu. Regis, segundo tópico do nosso bate-papo aqui, diz que o milagre depende da nossa entrega a Deus. O milagre depende da nossa entrega a Deus. Então nós já começamos a trabalhar aquele quesito de que é preciso que haja uma resposta do humano em relação à dádiva do divino. Eu vou pedir para você ler para a gente, Regis, 2 Reis, capítulo 4, versículo 2, por favor. Já me encontro aqui no capítulo 4 de 2 Reis. E ali nos fala: Eliseu lhe perguntou: que hei de te fazer? Dize-me, que é o que tens em tua casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Uau! O que nós podemos aprender com isso, Josi? Que para Deus operar um milagre, Kátia, ele não precisa de muita coisa. No caso dessa mulher, ela tinha somente uma botija. E mais nada. Ali diz que no deserto de Midian, quando Deus apareceu para Moisés, em determinado momento naquela argumentação, e Moisés querendo sair fora do chamado de Deus, Deus perguntou: Moisés, o que você tem na tua mão? Moisés falou: Senhor, eu tenho um pedaço de pau. Um cajado. Uma madeira seca, Josi. Que valor tem, Kátia? Mas Deus falou: Moisés, pega essa madeira, joga no chão. A madeira se transformou numa serpente. Moisés pega novamente, se transformou em madeira. Queridos, com aquela madeira que aos olhos de Moisés parecia não ter valor algum, Deus abriu o mar vermelho, Deus fez a água sair da rocha. Eu não sei o que você tem na sua mão nessa noite. De forma simbólica, talvez você esteja dizendo: Senhor, eu não tenho nada. Senhor, a minha vida é um fracasso, a minha vida ela é perpetuada por derrotas. Ok. Se porventura esse pensamento
permeie a sua mente, repreenda-o em nome de Jesus Cristo, porque nessa noite nós vamos aprender que Deus não precisa de grandes coisas para operar um milagre na minha vida, na sua vida. E o inimigo, ele faz com que a gente se menospreze, né? Ele faz com que, mas quem é você? Você acha que você vai conseguir, né? E ele faz com que a gente olhe para baixo, né? Só vejo o fracasso, né? Só veja o fracasso. Você não consegue enxergar o que Deus já fez por você várias vezes, né? Esquece rapidinho. Esquece. E que você não... A gente acha que precisa de grandes coisas para chegar até Deus, né? Fazer grandes movimentos, grandes coisas. Ele só espera que a gente acredite nele. Acredite que ele está ali, que ele vai nos ouvir, que ele vai nos atender de acordo com a santa e bendita vontade dele, né? E ele está ali tão próximo da gente, né? Basta clamarmos. Somente isso. E ele estará pronto a nos ajudar. Amém. Independente de qualquer coisa, qualquer problema, ele está ali pronto a te ajudar. E isso é muito confortador quando nós pensamos dessa forma e acreditamos, né? Que Deus pode tudo. E realmente ele pode tudo. Amém. Então, Deus faz esse movimento na nossa vida e nos restaura para a sua honra e a sua glória. Menina Andy, uma alegria tê-la conosco nessa noite. Você sabe que eu gosto muito de você. Na verdade, eu a amo. Você é minha amiga de coração. Há um episódio na Palavra de Deus, Marcos capítulo 6, que ali diz que uma grande multidão sai para ouvir Jesus falar. E aquelas pessoas ali ficam durante todo o dia. E o relato bíblico nos diz aqui a partir do versículo 30 de Marcos 6, que só de homens eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então nós deveríamos ter ali, vamos imaginar, Isaac, 12, 13, 14 mil pessoas. Porque mulher era mais. Naquela grande multidão. E ali, Andy, diz que em determinado momento os discípulos se preocuparam e falaram: Senhor, essas pessoas estão com fome, né? As despeça para que elas possam encontrar algum mercado, né? E se alimentarem. E Jesus falou assim: ó, dei vocês a elas o de comer. E eles ficaram estarrecidos. Como podemos alimentar? Nem se tivéssemos uma fortuna, como alimentar essas pessoas? Até que André chega com um garotinho. E esse garotinho tinha na sua merendeira, agora eu fui lá atrás, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos, Andy. E o que Jesus fez com esses 5 pães e 2 peixinhos, minha amiga? Multiplicou, né? Fez um milagre. Alimentou toda aquela multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Diz que houveram sobras, hein? E o Já sobrou. versículo 42 diz assim, ó, Cátia: todos comeram e se fartaram. Em seguida, recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Amém. Ora, os que comeram os pães eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O que nós aprendemos com isso, Regis? Que o pouco que você tem na mão essa noite, meu amigo, Muito. nas mãos de Deus pode se tornar muito, né, Kátia? Muito. Eu não sei o que você traz na sua mão nessa noite. Talvez você traga tristeza, pesar. Talvez nesta noite nós estejamos falando para alguém que, assim como essa mulher, esteja vendo o seu mundo desmoronar. Mas na autoridade que a palavra de Deus nos confere, nós viemos aqui para dizer para você que existe um Deus acima de todas as Amém. coisas, que pode mudar a sua história, que pode ressuscitar os teus planos. Esse é o maravilhoso Jesus. Amém. Que nessa noite, irmã Kátia, você sinta-se abraçado por esse vou Jesus chorar. maravilhoso. Não tem problema, não tem problema. Regis, o segundo tópico diz que o milagre depende da nossa entrega a Deus. E essa mulher, quando foi interpelada por Deus, o que você tem? Ela falou: Senhor, eu não tenho nada. Nada. Isaac, ela era pobre. A situação estava difícil, muita dívida. Ela falou: a única coisa que eu tenho é uma vasilha, é uma botija com azeite. E isso é muito significativo para mim nessa noite. Creio para cada um de vocês.
Porque às vezes nós nos sentimos como essa mulher, né, Regis? Muitas. Às vezes estamos aí há 100, 200, 300 anos na igreja, mas ainda carecemos dessa entrega, ainda carecemos dessa confiança plena nesse Deus maravilhoso. E essa mulher agora, na sua dificuldade, diante do seu problema, ela busca Deus. E agora Deus pergunta: o que você tem? Ela diz: Senhor, eu não tenho nada, eu só tenho uma botija de azeite. Interessante, meu irmão, que para um ser humano, o que você faz com o azeite? Para você que tem filho em casa, que comida você faz com esse azeite? Talvez o azeite pudesse ser para acender a luz, né? O candeeiro, né? Mas na mão de Deus, nós vamos ver o que Deus pode fazer com um simples azeite. Amém por isso, né? A gente fica aqui meditando um pouquinho. Quero mandar um abraço especial para o nosso amigo Ismael Jatobá, né? Camila Bimbate, o Luiz Carlos e o Luiz Fernando, né? Queridos nossos, irmã Sônia também está sempre com a gente aqui participando. Naís, é verdade. O tema dessa noite: 6 lições que aprendemos com a viúva e com o profeta Eliseu. Primeira lição que nós aprendemos, Regis: que problemas são o quê? São meios, né? Meios que Deus usa para crescermos. Ah, sim, verdade. Segunda lição, Regis: o milagre depende da nossa entrega a Deus. E menina Índia, terceira lição que nós vamos aprender nessa noite, qual seria, Guida? Deus pode usar pessoas para nos abençoar. Deus pode usar as pessoas de Genilda Falando para em nos Ela abençoar. acabou de chegar aqui e falou: hello, vasos de ouro, estou chegando na hora do banquete. Vem, Senhor Jesus, e multiplica de todas as bênçãos já recebidas. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vinda, amada. Nós estamos falando aqui sobre uma mulher viúva, né? Na cultura do relato, essa não é a cultura de Deus, porque Deus nunca fez acepção nem separação de pessoas. Mas a cultura da época onde aconteceu a situação, a mulher já não tinha muito valor. E se ela fosse viúva, menos valor ainda. E agora, o esposo dessa mulher, um servo de Deus, por algum motivo contraiu muitas dívidas, morreu. E agora essa mulher está perdendo seus filhos para o credor. Mas diante da sua provação, Rosinalva, essa mulher se movimentou. Sabe por quê? Porque Deus só dirige a minha vida, Deus só dirige a sua vida, Josi, se nós nos colocarmos em movimento. Dirigir é um verbo de ação. E essa mulher, mesmo sendo mulher, mesmo numa sociedade machista, essa mulher, irmã Cátia, se movimenta e ela mete o pé na porta, como diz na minha terra, né? E vai à presença do Senhor, e ali o Senhor pergunta o que ela tem. Ela fala: Senhor, eu não tenho nada, porque a minha vida é uma vida de derrota, é uma vida de fracassos, mas o que eu tenho eu te dou. E o que eu tenho é uma botija de azeite. E no terceiro tópico, Deus pode usar as pessoas para nos abençoar. Andy, o que acontece, minha amiga? Versículo 3 do capítulo 4 de 2 Reis. Como que Deus usou as pessoas para abençoar essa mulher? Então disse Eliseu: vá pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos. Andy, olha só, a Bíblia conta que para que aquela mulher saia dessa crise, ela precisa pegar vasilhas emprestadas com os seus vizinhos. Imagina se essa mulher não tem uma boa relação com os vizinhos, Andy. E aí?
Tava meio ruim a situação. estreito, aí né? ia ficar complicada a situação dela, coitada. Porque tem gente que quer ser missionário na África, mas não dá um bom dia pro vizinho ou pra vizinha. E aí, Rosinalva, como é que ficava? Hein, Andy? Não foge da conversa, não. Você tá se relacionando bem com seus vizinhos, Andy? Tenho procurado. Até entreguei a semana passada os livros. Eu espero que eles consigam ler. Porque eu li aquele livro do Laranjadinho. Eu li, ele foi uma bênção. Eu espero que eles leiam também. Dei para alguns lá que estavam trabalhando. E tomara que eles consigam ler um pouco e aprender. Como é importante nosso testemunho, nosso relacionamento, né? A nossa condição de sermos pessoas harmoniosas, né? De repente você é uma pessoa que só passa pela rua, entra para o seu portão e acabou, não é capaz de falar um bom dia para outra pessoa, né? Talvez essa mulher teria problemas. E a gente, muitas vezes, no contexto da nossa vida cotidiana, né? Às vezes tem algum probleminha, alguma coisa, não é o seu parente que vai te socorrer, é o seu vizinho, que é o que está mais próximo, né? De repente, sei lá, dá alguma intercorrência, alguma coisa, quem vai te socorrer normalmente, é quem está próximo de você, né? Então, por isso nós temos que rever aí nosso conceito de convívio com os nossos vizinhos. Interessante isso que você está falando, mãe. Um pouco tempo antes, a gente entregou, na verdade, esses livros de agradecimento a uns pedreiros que estão trabalhando do lado de casa, porque no começo da semana eles me ajudaram a empurrar o carro, que meu carro era logo de manhã, frio aqui de 5, 6, 7 graus, e eu esqueci de colocar gasolina no reservatório e o carro não pegava. E assim, pessoas que eu nem conhecia. Você vê a diferença, sabe? Os pedreiros nem me conhecem, mas mesmo assim, Deus usou ele naquele dia. Interessante, varão, que eu mencionei isso na quarta-feira. Nunca mais eu vi esses pedreiros. Deus levou esses pedreiros lá naquele dia para poder me ajudar a fazer aquele carro pegar. Amém. E você vê essa questão de relacionamento. Imagine se eu fosse uma pessoa meio que cara fechada, blasfemasse lá, falava, não tô com problema, o problema do carro é meu, então deixa eu ficar com o meu problema aqui, eu me viro. E se eu ficasse com isso? E aí? A bênção de Deus pra minha vida. Sim. Que foram aqueles dois pedreiros que um rapaz me emprestou a moto, o rapaz nem me conhece, deu a chave da moto dele na minha mão, fui lá, peguei um pouco de gasolina, coloquei gasolina no carro. Questão de relacionamento, né? De você se posicionar bem. De testemunho, porque a gente pensa que as pessoas não nos observam, mas eles nos observam sim. Com certeza. Regis, lê pra gente, por favor, Romanos 12, versículo 18. Romanos capítulo 12, versículo 18. Vamos ver o que Paulo fala sobre essa questão de relacionar-se com as pessoas. Ele fala assim: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Opa! Interessante isso. Porque Paulo fala, Josi, no que depender de você, faça o possível para viver em paz com todos. Paulo não está dizendo para você viver de abraços e beijos com todos, né? Porque existem pessoas e pessoas. As pessoas têm suas características, né? Tem pessoas que são mais agradáveis, tem pessoas que são mais secas e tal. Mas naquilo que depende de você, Regis, Deus pede sim que você se relacione bem. Você não precisa viver de beijos e abraços, Andy, mas um bom dia, uma boa tarde, tudo bem com o senhor? Como é que você está? Né? Aproveitando as oportunidades, a cada oportunidade, isso pode fazer uma diferença muito grande. Sabe por quê, Isaac? Existem muita gente que estarão na eternidade sem nunca ter entrado numa igreja, tendo ouvido como único sermão o seu testemunho e o meu testemunho. E aí, meu irmão, fica estreito. E aí o chicote estala. Sim. Porque quando a gente passa pela nossa vizinhança, Kátia, que tipo de perfume nós estamos deixando? Paulo diz que há perfume para a vida, perfume para a morte. Que tipo de odor você tem exalado na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua comunidade religiosa?
é algo para a gente parar e pensar, refletir um pouquinho. E é por isso, Regis, sabendo da dificuldade, muitas vezes, dos relacionamentos, porque cada pessoa tem um comportamento, tem um jeito. Paulo diz: José, no que depender de você, às vezes não depende só de você, né? Se a pessoa não quer, mas no que depender de você, Regis, viva em paz com todos. Para que o milagre aconteça em nossa vida, muitas vezes Deus nos leva a depender de outras pessoas. Não podemos ser orgulhosos também, né? É Depender verdade. de outras pessoas. Já pensou se aquela mulher fosse orgulhosa a ponto de não querer sair para pedir vasilhas para os vizinhos, né? A dependência mesmo, olha, preciso da ajuda. Muitas vezes a gente acaba perecendo por causa do nosso orgulho. Orgulho, né? Pedir não é uma coisa muito agradável, Não, né? não é. Imagina, né? Deviam estar em situação de dificuldade, miséria, não sei. E aí, de repente, você tem que bater na porta das pessoas e pedir: você pode me emprestar uma vasilha? E eu acredito assim, aquela vizinhança já sabia a condição daquela mulher. Sim, sim. Sabia a condição em que ela estava, porque era uma comunidade ali, né? Então, a condição dos filhos, a morte do marido, a questão das dívidas. Então, ela precisou... Aquilo para ela talvez tenha, né, deixado, poxa, que situação chata. Mas ela precisou também ali trabalhar a questão do orgulho dela, né? Ser humilde o suficiente para dizer, olha, eu vou precisar também da sua ajuda, né? Muito legal, Kátia, esse seu comentário, porque no caso da mulher foi bater na porta de um vizinho. Mas às vezes, Kátia, Deus nos chama para exercer uma função que não é a nossa função. Às vezes você... a possibilidade que abriu foi aquela... E muitas vezes por orgulho, né, Jô? Não, mas poxa, eu aceita, né? Vou me sujeitar a isso, vou me sujeitar a... A Kátia faz um trabalho muito bacana com assistência social na nossa comunidade e eles têm como costume distribuir cestas básicas de vez em quando. E dependendo de para quem você vai entregar, né, Kátia? Claro que tudo é de uma forma sigilosa, até porque a gente tem a intenção sempre de preservar as pessoas, mas às vezes são pessoas que, né, Kátia, que Sim. normalmente não precisariam daquilo. Não, e ficam até acanhadas, né? Constrangidas, Querem que a gente né? entre logo para dentro da casa para que os vizinhos não vejam a situação. É uma situação difícil, né? É uma situação que você tem que quebrar ali o orgulho mesmo, né? Então, é uma condição chata. E tudo é um aprendizado que Deus vai colocando. Pode ser que essa moça, né, Kátia, de repente ela tivesse até uma boa condição, né? De repente as pessoas a viam, Sim. né? Mas dentro do processo do milagre, se essa era a situação dela, ela teve que calçar a sandália da humildade. Verdade. Ela teve que bater de porta em porta. E isso acontece, quantas vezes não aconteceu comigo? Teve uma situação que eu precisei da igreja para condição de alimento mesmo. Então, assim, foi muito triste para mim. Eu digo isso sim, confessando mesmo. Foi muito triste. Não pela situação dos irmãos trazerem os alimentos. Eu dou graças a Deus por isso. Mas pela minha condição de orgulho, de falar, meu Deus, eu nunca achei que eu fosse precisar. Mas assim, aquilo para mim foi de uma forma assim, quebrou o meu coração. Libertador. E você vê ali os irmãos com tanto carinho, sabe? Com tanto carinho de pensar nos mínimos detalhes do que a gente precisaria. Aquilo mudou a minha vida. Porque hoje em dia eu enxergo de outra forma. Tanto que eu tento fazer, sabe? E assim, é muito bom. Muito bom quando você se deixa quebrar esse orgulho e deixa Deus trabalhar, né? O ser humano por si só, ele é orgulhoso, né? Ele prefere servir do que ser servido. Muitas vezes é assim, né? Na condição daquela mulher, ela... Com certeza, como a Kátia bem falou, possivelmente todos estavam envolvidos devido à morte daquele esposo. Todos estavam envolvidos no problema daquela mulher. E ela se via agora
nessa circunstância, né, de ir à casa das pessoas para ali poder pedir a vasilha. Eu creio que possivelmente tenha sido para algumas pessoas fácil, porque ela deveria conhecer, né, ter mais intimidade com as pessoas ali, e por conta disso ela teve de repente uma certa facilidade. Mas não é fácil quando nós precisamos pedir, né? Como a Kátia mesmo falou há pouco, eu também já passei por essa situação onde precisei de favores da igreja, mas não pedia. E as pessoas, vendo a nossa situação, foram na nossa casa levar cesta, não foi a cesta básica, foi um mercado. No mercado, fizeram um mercado para a gente de queijo, iogurte, mistura, levaram tudo. E eu fiquei assim impressionado como Deus é poderoso, trabalha, né? Deus trabalha na vida da gente. Maravilha, que coisa tremenda, né? Seja bem-vindo. Essa é a live da Geração 7, tema de hoje, 6 lições que nós podemos aprender com a viúva e o profeta Eliseu. Um bate-papo baseado em 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7. Primeira lição que nós aprendemos nessa noite, Kátia Mendonça: problemas são meios que Deus usa para crescermos, né? Cremos e crescermos, né? Então aquela mulher tinha um problema muito sério, seu esposo faleceu, deixou uma grande dívida, não tinha condições de pagar a dívida, a lei da época amparava para que o credor levasse os seus filhos como escravos. Aquela mulher agora se movimenta em direção a Deus, e dentro desse contexto, Regis, segunda lição que nós aprendemos, nos fala que o milagre depende da nossa entrega a Deus. Essa mulher, José, humanamente não tinha nada a não ser uma botija de azeite, mas o que ela tinha, que era o azeite, ela colocou nas mãos de Deus. Terceira lição, menina Andy, que Deus pode, querida? Pode usar pessoas para nos abençoar. Sabe o que me ocorreu agora? Muitas vezes a gente não está impedindo as bênçãos de Deus chegar até nós por causa do nosso orgulho, né? Se Deus usa pessoas para nos ajudar, será que nós, com o nosso orgulho, não estamos impedindo que Deus faça um milagre em nossas vidas por causa do nosso orgulho? É verdade, né? Muitas vezes, né? Às vezes você precisa de algo e aí Deus fala assim, ó, vai falar com Isaac. Aí você, tô com vergonha, Senhor, eu vou ter que expor a minha condição, né? Isso acontece com todos, né? Nossa, vai ficar sabendo que minha situação tá assim, tá assado. E às vezes Deus quer te abençoar através de uma outra pessoa, né? E muitas vezes nós, né, por causa da vergonha, do orgulho. Quarta lição que nós aprendemos, Josi: o tamanho do milagre é proporcional ao tamanho da nossa fé. Repita, por favor, o tamanho do milagre é proporcional ao tamanho da nossa fé. Eu não sei qual é o milagre que você está almejando na sua vida, mas nós já aprendemos aqui que o tamanho do seu milagre, ele vai ser proporcional ao tamanho da sua fé. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E eu vou pedir para a Josi repetir novamente o verso 3 com ênfase no finalzinho, por favor. Então disse o profeta Eliseu: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Eu estava pensando aqui nesse verso, se fosse o Senhor que tivesse falado comigo, quantas vasilhas será que eu teria pedido? Né? Será que só na minha rua? Ou será que eu teria na outra rua do lado? Porque Eliseu não especificou. Aquela mulher não sabia nem o que Eliseu iria fazer com aquelas vasilhas, né? Eliseu só pediu para pegar muitas vasilhas. Mas o que é muitas vasilhas para você? Para você, para você? O que é muitas vasilhas? Talvez para mim muitas vasilhas sejam 10 vasilhas.
para outros tem que ser 30, 60, né? O Senhor não especificou. E às vezes essa é a mesma coisa, né? Deus quer nos abençoar, quer nos dar um milagre. E às vezes a gente só pega só um pouquinho daquele milagre, né? A gente não aceita o milagre inteiro, fazer essa mudança na nossa vida. Sim. Receber essa bênção, né? Por isso que o tamanho do milagre é proporcional ao tamanho da minha fé. A fé. Quanto mais fé eu tiver, maior vai ser o milagre. Agora, se eu orar só por aquele pedacinho do milagre, O Senhor só vai dar aquele ali só também, vai só para dar você, aquele né? ali. Ele vai falar, olha, você podia ter tido E às muito vezes mais. a gente compara assim, nossa, por que aquele fulano está sendo tão abençoado e eu não? Porque às vezes você só pega só aquele pouquinho da bênção. Você não pega, não tem fé em muita coisa, né? Que o Senhor vai fazer muito na sua vida. Você só acha só que você merece só aquele pouquinho. Sim. E o Senhor só te dá aquele pouquinho. Nós vemos aqui que Deus queria provar a fé daquela mulher, né? Muitas vezes Deus precisa provar a nossa fé também, né? Nossa fé é muito pequena diante do muito que Deus pode fazer, né? E às vezes Deus nos prova desta forma. Ou seja, Ele pede que a mulher vá pedir as vasilhas que forem necessárias, né? Para que o milagre acontecesse, né? Como a Kátia falou, muitas vezes nós pedimos o milagre vem e a gente deixa ele passar, né? Porque nós não acreditamos, nós não confiamos. Deus nos dá sempre possibilidades de fazermos, Ele dá sempre a possibilidade para que nós possamos realizar, né? Sim. As nossas, Às vezes o nossas Senhor coisas. manda e as pessoas, Senhor, mas vou ter que pedir para aquela vizinha, aquela vasilha. Senhor, outra coisa, né? Essa coisa. Mas como Existe um conto, né? De que a pessoa parece que estava se afogando, né? Estava naufragando no mar. E ela orava, Senhor, eu não quero morrer, me ajuda. E Deus mandou passar primeiro, acho que foi uma canoinha, alguma coisa assim. E a pessoa estava esperando o navio, né? Então ela não tomou posse daquela bênção. Não, imagina que eu vou nessa canoinha, eu vou afundar junto com a pessoa. E a pessoa acabou, né, que quase naufragou. E aí ela perguntava, mas o senhor não ouvia as minhas orações? Ele falava, mas eu mandei várias coisas para você. Você não tomou posse da bênção, né? Às vezes Deus, a gente quer uma demonstração muito grande, né, do que Deus pode fazer. uma seta bem grande. Aqui, ó, É como você falou. Podia ser... Mas Deus pediu vasilhas. Ele podia ter pedido jarros. Ele podia ter pedido, vai lá e pega o melhor jarro. Pede o melhor jarro que as pessoas tiverem. Ou dar um número, né? Pegar Vasilhas. 10 vasilhas. Ele não especificou. E assim e às vezes você tem toda a oportunidade, mas você está esperando um transatlântico passar do teu lado para você receber e tomar posse dessa bênção. Mas, Isaac, o problema daquela mulher era financeiro. Ela precisava de dinheiro. Por que Deus não deu para ela um cartão de crédito ilimitado? Por que Deus não fez aparecer dinheiro na conta? O que tem a ver bater na porta da casa dos outros, pedir vasilha? É que a gente, na verdade, tem que se movimentar, né? Tem que chacoalhar, como o Ismael sempre fala, a gente tem que chacoalhar o pelo. Porque o que acontece? Se a gente receber tudo de mão beijada, aquilo fala, poxa vida, tô num bem bom aqui e tal, já tô recebendo. Mas quando a gente bota o pé na água, que a gente vai dar valor àquilo que a gente vai... a bênção em si, a gente vai dar valor. Quando a gente se movimenta para poder conseguir, para conquistar. Porque assim, Deus ele abençoa, mas você também tem que fazer sua parte. Aquela mulher, se ela não fosse lá bater na porta, ter essa, não sei quanto tempo que ela demorou, se ela demorou a tarde inteira, o dia inteiro, não sei. Mas se ela não tivesse feito isso, se disponibilizado, tomado posse e falado, eu vou lá, não teria acontecido a história, nosso relato que a gente tem, né? Desse milagre maravilhoso. Eu acho assim, todas as portas que ela bateu, talvez não tenha sido tão assim, tivesse bem recebida. Talvez alguém deve ter falado grosseiramente, olha, eu não tenho vasilha
disponível, né? Eu preciso ainda desocupar Recebeu minhas de alguns, vasilhas. de outros não, né? Ou então, olha, você vai levar, como a gente mulher faz, né? Vai levar meu Meu potinho Tupperware, e não. vai trazer mais. Então, assim, talvez ela tenha recebido alguns nãos, né? Ou Ela não então espera um desanimou, né? pouco. E- Mas isso não fez com que ela desanimasse. E é interessante também a questão da gente esperar, né? A gente tem que fazer a nossa parte e esperar. Por quê? Aquela mulher, ela não tinha recebido a bênção ainda. Enquanto ela teve que trabalhar, ela teve que bater e pegar. Mas assim, acho que na cabeça dela, o que será que vai acontecer? Poxa, eu tô juntando né? esse um monte de vasilha dentro da minha casa. O que vai acontecer? Que aí vai acontecer daqui a É pouco. questão da fé. Da Questão fé. da fé. Porque às vezes nós pedimos riqueza, Deus nos dá trabalho. Às vezes queremos saúde, Deus nos dá alimentos saudáveis para ingerirmos, uma noite para o descanso. E milagre não é mágica. Fé não é Deus dar a você o que você quer e na hora que você quer. Isso é presunção. Isso é achar que Deus está à disposição para solucionar problemas. Criança mimada, né? Né? Fé é saber que Deus é bom. Isso é fé. Ou seja, vai demorar? Espera. Tem que abrir mão? Abra. Porque aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem chegou ao seu coração, é o que Deus tem preparado. E o Isaac falou uma coisa muito interessante, porque no processo do milagre há o agir de Deus dentro da resposta do humano. Há um aprendizado, há um exercício da fé. Porque até então, como o Isaac ressaltou, aquela mulher não sabia o que ia acontecer. Deus perguntou: o que você tem? Tem um azeite? Ok, tem azeite. Bata na casa dos vizinhos, pegue vasilhas, mas não pegue poucas vasilhas não. Olha só, Enfatizou, né? Deus cantando a bola. Ou seja, o tamanho do milagre é proporcional à quantidade de vasilhas que aquela mulher iria pegar. Ou seja, o tamanho do milagre, José, é proporcional ao tamanho da sua fé. Porque muitas vezes, Regis, nós queremos, né, que Deus faça o milagre, mas a nossa fé... Pequena demais, né? Tem um episódio, Mateus capítulo 13, versículo 58. Anota aí, Rosa. Mateus 13, 58. Diz que Jesus voltou para pregar a sua palavra para os seus amigos de infância, para os seus familiares. E ali Mateus diz assim, e não fez ali muitas maravilhas porque faltava fé naquelas pessoas. Note que não foi porque Jesus não quis fazer. Ele não pôde fazer. E por que ele não pôde fazer, Kátia? As pessoas não acreditaram. Porque as pessoas Que não acreditavam. triste, né? Fé. Que triste. Talvez nessa noite, essa seja a tragédia de Jean, a tragédia de você, a tragédia de nós. Talvez se Deus não tem feito mais maravilhas na minha vida, na sua vida, é porque infelizmente está faltando fé da nossa parte. Porque o tamanho do milagre, ele é proporcional ao tamanho da sua fé. E aí, não espere pouca coisa de um Deus tão grande. Amém. Seja fiel, seja obediente, confie em Deus e prepare muitas panelas, muitas vasilhas. Glória a Deus. Amém, amém. Tem um outro episódio com o mesmo profeta Eliseu, você encontra em 2 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14, ali diz que Eliseu está muito doente, ele está prestes a morrer, e o rei Jeoás, o rei de Israel, vai até ele, vai visitá-lo, né? E ali o rei exclama: meu pai, carro de Israel, né? E seus cavaleiros. Ou seja, o rei entende, Regis, que o profeta Eliseu ele fazia uma grande diferença, né? Ali no trabalho que era realizado em Israel, tanto espiritual como militar, econômico, né? E a Síria vivia afligindo a nação de Israel. Dentro dessa situação, Eliseu então disse para o rei, versículo 17, do capítulo 13 de 2 Reis: abra a janela para o oriente. O rei então abriu.
E Eliseu então disse: pega o seu arco, a sua flecha e atire. Aquele homem então atirou. Eliseu prosseguiu: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em a fé que até os consumir. Disse mais Eliseu: toma as flechas, e ele as tomou. Então disse Eliseu ao rei: fere a terra. E o rei feriu a terra somente 3 vezes. E aí, no versículo 19, Rosinalva, diz assim: então Eliseu, o homem de Deus, se indignou muito contra o rei e disse: você deveria ter ferido a terra 5, 6 vezes, e você então destruiria completamente o exército dos sírios. Porém, agora você só feriu 3 vezes, somente será vencedor durante 3 batalhas. Percebe, Kátia? Né? O rei vai até o profeta como representante de Deus diz: Regis, se movimenta, vai para cima, meu irmão, pega o beco, cai dentro. E aí, Senhor, mas será, Senhor? Será que é? Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo, né? O que vão pensar de mim, Senhor? Será que eu estou entendendo direito o recado? Né, Josi? Eu estou tão cansado, Senhor. E muitas vezes a gente deixa, assim como esse rei, a gente deixa de usufruir das bênçãos de Deus. A gente anda igual porco, chafando na mão. Já viu o porco? Porco não olha para cima, porco fica só para baixo. Né? E a visão de porco é lavagem, é sujeira, e Deus tem um caminhão de bênçãos para dar para cada um de nós. Que nessa noite você se permita se movimentar dentro do sobrenatural de Deus. Amém. Eu não sei qual é o milagre que você está almejando, eu não sei qual é a bênção que você está clamando, mas que nessa noite você possa dizer: Senhor, eu não consigo, mas eu quero, Senhor. Amém. Amém. Porque o efetuar está em Deus, mas o querer está em você. E é por isso que Deus vai trabalhando na vida dessa mulher com uma proposta de fazer algo sensacional. Quinta lição, irmã Kátia, que nós aprendemos nesse processo. A fonte do milagre é o quê? Inesgotável. A fonte do milagre é inesgotável. Não é o milagre que é inesgotável, não, Regis. É a fonte do milagre. É ela que é inesgotável. Irmã Kátia, verso 6 do capítulo 4 de 2 Reis. O que diz lá, por favor? Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Olha só, Kátia, eu gosto muito dessa passagem. Eu gosto muito. Eu tô aqui vendo aqui. Olha só o que a Digenildo escreveu aqui, ó. Ô glórias, milagre ou bênção, segue uma resposta de 3 dias de oração. Amém. Sentindo-me insegura de ir ao Brasil, Digenilda mora nos Estados Unidos, me sentindo insegura de ir ao Brasil nesse momento de pandemia, clamei a Deus que, se não fosse para eu ir agora, que a própria companhia cancelasse o voo. Pasmem, acabo de receber um e-mail informando do cancelamento. Amém. Toda a honra e glória Amém. seja dada ao que tudo Amém. pode. Amém. Amém. Deus seja louvado. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que nós cremos. Isaías 59, 1 e 2, Josi, diz que a mão de Deus não está encolhida, nem os seus ouvidos estão tampados, mas são os meus pecados, Regis, são os nossos pecados que estão impedindo o agir, o movimento de Deus em nossa vida, queridos. E a Digenilda agora traz para a gente aqui um testemunho poderoso, olha só, de algo que talvez, que besteira, né? Incomodar Deus. Oh, queridos,
Não é incômodo algum, Kátia. Nos mínimos detalhes. Porque se você confia em Deus nos pequenos detalhes da sua vida, quando chegar nas grandes coisas, Regis, você também vai confiar. Sim. Amém. E essa era a condição dessa mulher. Eu acredito, Josi, que essa mulher não caiu de paraquedas. A Bíblia não relata, mas eu acredito, Isaac, pelos passos que foram dados por essa mulher, que essa mulher era uma mulher de relacionamento com Deus. Afinal de contas, o seu esposo era discípulo dos profetas. Ou seja, era um homem que se movimentava dentro de um aspecto espiritual. Uau! Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, não é isso? Salmo 119, versículo 105. Regis, que maravilhoso, meu amigo, a gente poder ouvir um relato como esse. E aqui, Jean, nesse trecho, diz que o azeite só parou de correr quando eles disseram que as vasilhas tinham acabado. Então o azeite não acabou, Kátia. Não. Ele não acabou. Não. O que acabou foram as as vasilhas. vasilhas, né? Ou seja, se tivesse vasilha até hoje, estava jorrando. Estaria lá. Fonte inesgotável. Que coisa tremenda. Você poder, entendeu o que a né? Kátia comentou? O azeite parou, ele não acabou. Ele parou porque já não havia mais panelas. Todas as panelas, enquanto havia panelas, Josi. Enquanto havia panelas. E a gente pode entender nas entrelinhas que essa mulher era uma mulher de fé. E ela deve ter feito um salseiro naquele bairro, naquela, né? E eu fico Chacoalhou todo imaginando, mundo. entende? Eu fico imaginando as pessoas olhando, mas o que é essa mulher? Essa mulher tá doida. Olha quanta, né? E os filhos, e vem o filho, e tem sempre aquela amiga que quer ajudar, e 2, 3, 4 panelas, e cai panela no chão. Olha a minha panela, pelo amor de Deus, me devolve, né? E aquela mulher começou a colocar panela na cozinha, E as pessoas, Regis, Assustados. aguenta, porque isso aí também vai ter lição nesse aspecto também. As pessoas, Sim. o que está acontecendo na casa da irmã Kátia? Por que a irmã Kátia está pedindo tantas panelas? Ela não precisa de dinheiro? Não é um momento de tristeza dela estar chorando, perdeu o marido, Perdeu os filhos, perdeu né? tudo, tá aí cheia de dívida, mas não era para, mas tá lá toda animada, confiando. E o que está acontecendo naquela casa, né? Oh, É querido interessante Deus. notar também que certamente esse milagre que aconteceu na casa desta mulher foi visto e sabido por todos Sim. da região, né? Então eles podiam muito bem ver o poder de Deus atuando na vida daquela mulher, daquela pobre mulher. Testemunho, né? Testemunho. Que bênção. Aguenta aí, Regis. A Regis já quer dar spoiler aí. Até então ninguém sabia de nada, Regis. Camila não veio. As pessoas só estavam vendo as panelas, né? As pessoas só estavam vendo as panelas. E o relato bíblico vai falar sobre isso, sim. Dizer que Olha a história só. é tão boa que a gente fica doido por contar logo. Claro, né? Eu tô aqui falando, mas eu tô tentando imaginar, Regis, a situação. Panela na mesa, panela em cima, né? É a loucura. Regis, o poder de Deus é ilimitado. Para ele nada é impossível. Eu tenho certeza que, assim como a Digenilda testemunhou agora, todos teriam um testemunho para contar para nós nessa noite. Escreva aí, escreva agora uma situação contar um que você viveu, que aos olhos das pessoas, aos seus olhos já não tinha mais solução, e por Deus e unicamente através de Deus algo aconteceu. Escreve aí, Deixa eu conta pra contar um gente. testemunho, meu irmão. Conta aí, enquanto a Josi conta o testemunho, você digita aí o seu testemunho. O meu bem, o Regis ali, tá? Quem é seu Meu marido ali, Teu Regis. gato, teu marido. Nós passamos um período de desemprego muito grande em uma época de nossas vidas. E nós estávamos morando de aluguel na casa de uma senhora que tinha ido para os Estados Unidos e pediu para a gente tomar conta da casa e cobrou um aluguel bem baratinho. Só que essa senhora não deu certo lá nos Estados Unidos e resolveu voltar antes. E nisso que ela voltou antes, ela queria que nós saíssemos da casa. Nós não tínhamos como, ele desempregado, não tínhamos fiador, não tínhamos como procurar casa nenhuma. E eu trabalhava fora naquele momento, né? E não se achava o que fazer.
E eu me lembro que muitas vezes eu chorava ali, sentada na porta, olhando o sol, o pôr do sol e clamando a Deus. E até que nós achamos uma casa. Só que o valor do meu salário era metade do valor da casa, para vocês terem uma ideia, né? E aí, como? A pessoa está chegando, tá? Chegou a um ponto, gente, que até nós morávamos numa periferia, os bandidos da rua vieram nos defender. Olha só, a gente nem... Eles vieram tomar a nossa defesa, né? Eu fiquei até emocionada como é que Deus usa até as outras pessoas para nos ajudarem. E nós entramos nessa casa sem saber como é que eu ia pagar no final. E foi passando os dias, 15 dias, chegou na minha casa, bateu na minha casa o irmão da igreja, do Capão Redondo, na minha casa mesmo, e ele perguntou: Josi, nós queríamos que você tocasse para o nosso conjunto. Eu falei: tá, tudo bem, né? Eu posso tocar, sim. Graças a Deus, eu sempre fui muito solícita para isso. E aí ele falou assim: não, nós queremos remunerar você. Eu falei assim: tá bom, o que vocês quiserem dar. Gente, era o valor da outra metade do meu aluguel. Pegou o meu salário, mais outra metade. E durante muito tempo, bons meses, era assim, era o valor do meu salário, mais o valor que o conjunto me pagava. E nunca faltou o arroz na minha casa, nunca faltou a comida. Amém. Porque o Senhor foi igual aqui, o azeite aqui, não acabava. E olha que a minha casa sempre foi cheia, gente. Sempre teve os amigos na minha casa. E muitas vezes os amigos falavam assim: Josi, mas não falta, né, o arroz na sua casa? Eu falei assim: não. Às vezes faltava o iogurte, uma coisa desnecessária, né? Sim. Mas o pão... Eu vi assim claramente o azeite da viúva na minha casa. Amém. Então eu louvo a Deus e agradeço o cuidado de Deus por mim. E olha, gente, eu fiquei com esse conjunto 20 anos. Amém. 20 anos eu toquei nesse conjunto e fui ali. Depois que acabou o conjunto, veio o quarteto. E ali, ó, Deus me abençoando através das minhas mãos. Amém. Então, tudo que eu tenho é dele, né? As minhas mãos são dele, a minha voz é dele. Às vezes a gente é falho, né? Constantemente, né? A gente é falho, mas o Senhor tem sempre me honrado e eu sei que honra cada um de vocês. É só você pedir, é só você se colocar nas mãos dele. Amém. 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 Glória a Deus por isso, né? Mandar um abraço aqui para a irmã Neuza Ferreira, Célia Magda, boa noite. Seja bem-vindo. Essa é a live Geração 7, tema de hoje: 6 lições que aprendemos na Bíblia com a viúva e com o profeta Eliseu. E nós estamos aqui falando de coisas maravilhosas, né? Quando eu disse para o Regis que as pessoas ainda não sabiam o que estava acontecendo, porque o versículo 4 e 5 traz ali esse detalhe. O profeta diz que a mulher e os filhos devem entrar dentro de casa e trancar a porta, porque o milagre é para eles. É verdade. Deus tem um milagre específico para cada um. E às vezes as coisas não acontecem, Kátia, porque a gente sai falando demais. Sim. Postando nas redes sociais. Antes do milagre, você já está contando. Antes do milagre, né? A gente começa a tirar de Deus a autoridade, o poder, o milagre, e começamos a colocar em nós, Regis. E Deus falou: peça as vasilhas, muitas vasilhas, entra na tua casa com os teus filhos e fecha a tua porta, porque o que vai acontecer agora, Andy, é com você e com os seus filhos. Glórias a Deus por Amém. Isso, queridos, porque Deus tem milagres coletivos, mas Deus também tem milagres individuais, Kátia. Ele nos conhece, né, Jean? É Ele sabe o que é melhor para nós. Por isso que o milagre tem que ser individual. O milagre na minha vida nunca vai ser o mesmo milagre na vida do Jean, porque Deus sabe o que é especificamente para mim e para minha família, e Deus sabe o que é especificamente para você, né? Josi, Como e um para pai, tua né? família. O pai sabe de tudo, ele olha assim, Ele é maravilhoso, analisa né? tudo, né? E a mesma coisa Deus também na nossa vida, né? Andy, Salmos capítulo 34, versículo 8. O que diz lá, querida, para a gente finalizar esse tópico? Já estamos aí nos direcionando para o final da nossa live. Salmos capítulo 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom.
Bem-aventurado o homem que nele confia. Tudo a ver Amém. com o testemunho da Genilda, né? Verdade, Exatamente. né? Tudo a ver que ela provou a Deus e Deus respondeu a oração dela, respondeu para que, né, o que ela tinha pedido, a vontade dele também, dando o parecer dele, Prevalecesse, né? confirmando. Provai e vede. Essa palavra provai no original dela não é você fazer prova de Deus, não. É como se você pudesse literalmente saborear, degustar a Deus. O que eu aprendo com isso, Regis? Que 1 segundo de mel na minha boca é mais doce do que 10 horas de teorias falando sobre a doçura do mel. Verdade. Ou seja, Kátia, nessa noite, Deus está nos convidando a sairmos de uma vida ordinária, de uma vida de teorias, a fim de vivermos uma vida prática, um cristianismo prático, fincado, cravado no centro da vontade de Deus. Por isso que o salmista está dizendo, Kátia, provai, experimente esse Deus, e você verá que Ele é bom. Amém. Feliz o homem, feliz a mulher que nele se refugia. Como ele tem sido Deus na minha vida, Jean. Amém. A Glória cada a Deus momento, por isso. Ele se coloca e ele se mostra. Por mais que eu seja uma pessoa, muitas vezes, que tem falta de fé. Sabe? Que no primeiro impacto, no primeiro balanço, você já se assusta. Mas de repente ele vai falando, olha, me faz lembrar do que ele já fez por mim. Então, assim, ele se mostra de uma forma tão maravilhosa na minha vida. Eu sou grata a esse Deus maravilhoso por tudo que ele tem feito na minha vida. Glórias a Deus por isso. Essa live da geração 7, corações aqui aquecidos, né? Porque lá fora tá É frio. verdade. Tô aqui tomando aqui o Pés já estão gelados. meu chá de... Precisamos nos movimentar, né? É essa a nossa situação. A gente tá se movimentando. Regis, 6 lições que nós aprendemos com a viúva e com o profeta Eliseu. Primeira lição, Regis. A primeira lição é: problemas são meios que Deus usa para crescermos. Segunda lição, irmã Kátia. O milagre depende da nossa entrega a Deus. Terceira lição, Andy. Deus pode usar pessoas para nos abençoar. Quarta lição, Josi. O tamanho do milagre é proporcional ao tamanho da nossa fé. Quinta lição, irmã Kátia. A fonte do milagre é inesgotável. E chegamos então à sexta e última lição que nós aprendemos. Regis, no milagre... Existe a parte de Deus, mas também existe a nossa parte. Percebe? É preciso que haja uma resposta do humano em relação à dádiva do divino. Muitas vezes, Josi, nós ficamos deitados olhando para o alto e esperando que as coisas aconteçam. E aí Provérbios 6 fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Sim. Meu irmão, a palavra de Deus também chega junto, Kátia. Né? Então, é claro que existem coisas que dependem totalmente de Deus, mas a nossa parte, Josi, nem que seja somente confiar. Muitas vezes eu quero um emprego, mas não me movimento em direção a isso, cara. Às vezes é só confiar, mas às vezes você tem que agir, né? Muitas vezes eu quero uma boa qualificação profissional, mas eu não me qualifico para isso. Ah, eu queria tanto ser o diretor de uma empresa, mas você se qualificou para ser? Eu não, então não vai ser, querido, porque o nosso Deus é um Deus coerente. Sim. Nosso Deus é um Deus coerente. Não tem essa coisa de louquinho. Não existe isso. Do Gênesis ao Apocalipse você vê ali Deus trabalhando dentro de coerências, né? Então, no milagre existe a parte de Deus, mas também existe a nossa parte. Versículo 7, Regis, de 2 Reis 4, o que diz lá? Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Regis, a mulher tinha poder para multiplicar o azeite, Regis?
nenhum poder. Mas para vender o azeite... Ah, isso era com ela mesmo, né? E agora, Se Regis? ela não vendesse, não ia adiantar nada. É verdade. Agora... Ia dar bênção, mas ela não vendeu e... É verdade. Mas ela podia ter ficado ali contemplando o milagre. Nossa, que coisa tremenda. Mas ele deu uma ordem também. Que coisa Vá. maravilhosa. Mas às vezes Deus dá a ordem pra gente não Ele vai. falou, vá e pague as suas As dívidas. dívidas. E na Resolva vida, os teus problemas. Não adianta você pôr o dinheiro debaixo do travesseiro, debaixo do colchão, não. Assuma a sua Vai responsabilidade, resolver. né, Kátia? Verdade. Exatamente. Agora, Regis, vamos lá. Agora vamos voltar um pouquinho. Imagine o impacto naquele bairro, aquela mulher, aquela garotada com um monte de panela para cima e para baixo, entrando dentro de casa. Entrava e fechava a porta. Chegava mais vasilha, entrava e fechava a porta. O que será que está acontecendo ali dentro? Né? Agora, Deus fala assim, agora, ok, acabou, não tem mais vasilha, ok? Então você agora vai, vende esse azeite e viva do que sobrar. Cada porta que essa mulher batia agora para vender o azeite, Regis, todo mundo sabia, provavelmente, que a situação daquela mulher era uma situação terrível, Sim. né? E às vezes também, Jean, reconheciam a vasilha que foi dada. Né? Esse potinho é meu. Esse pote não, que passou aqui. Então foi assim, deve ter sido uma coisa assim impressionante. Mas aguenta aí, vamos falar, só falar. O que aconteceu? Você não estava prestes a perder os seus filhos? Como é que você está vendendo agora azeite? Rosinalva, e o azeite de Deus é o azeite. Sim. É o azeite. Era o que havia de melhor. O odor, a consistência. Regis, Eu eu imagino fico a imaginando- satisfação, né, Jean? Não, Das e- pessoas comprando esse E azeite. as pessoas perguntando, Júlio, o que houve? E começa Então a sair, veio esse azeite. né? Começa a sair vasilhas e mais vasilhas. E essa mulher agora tem a oportunidade de testemunhar, Kátia, daquilo que Deus tinha feito na vida dela. Percebe, varoinha? Como é que Deus vai trabalhando de forma didática? Deus foi preparando essa mulher para esse momento, que era o momento do testemunho. E eu acredito que muita gente glorificou a Deus naquele dia. Verdade. Eu acredito que muita gente entregou o seu coração a Deus naquele dia. Digenilda, Deus opera na tua vida, minha irmã. Não é para tu ficar calada, não. Não é para guardar a bênção só para você, não. É para você testemunhar. É para que através do seu milagre, outras pessoas possam glorificar e exaltar a Deus e possam encher o seu coração com esperança de que o seu milagre também está para chegar. Josi, e aí? Quando não havia mais vasilhas para encher, aquelas panelas estavam transbordando de azeite, ela poderia ter e vender sem falar com Deus. Por o preço que ela quiser. O milagre já se tinha fazer- sido feito, Regis. Por quê? Hein? Não acontece isso às vezes? Às vezes você ora por uma coisa, Deus te concede, às vezes você é incapaz de agradecer a Deus por aquilo, Josi. E às vezes na toma como fosse você que tivesse feito. Vai pro né? Instagram, né, e falta... Eu que fiz. Eu que fiz, eu que comprei. Estreito, né, minha irmã? Estreito. Estreito. Fala, Regis, tu ia falar aí. Pois é. Você já tem, eu- você já tem uma situação assim, Regis, de ter recebido uma bênção e você ter se esquecido de agradecer a Deus, né? Por algum motivo, não precisa, né? Como que você sentiu se depois caiu a ficha? Peraí, né? Me senti frustrado, né, Jean? Porque você fica naquela euforia, né? De ter alcançado aquela misericórdia, aquela bênção. E você, como foi bem falado aqui, você participa a todos, menos a Deus, né? Agradecendo a Ele por aquilo que Ele realizou em sua vida. E eu confesso que já aconteceu uma ou duas vezes na minha vida, mas depois eu corri lá e pedi perdão a Deus para que Ele, né, aceitasse, né, ali o meu agradecimento, né? Eu fico pensando, só voltando um pouquinho, eu tive o privilégio de ver uma nascente, né, de água, e eu fiquei aqui associando com esse azeite que nunca terminava, né? Enquanto tinha ali ele tinha vasilha e ia enchendo de onde brotava, e aquela nascente, ela vai brotando aquela água tão limpa, né? Cristalina,
e ela não cessa. E fica um pouquinho de areia ali, ela fica fluindo sempre, sempre, e jorrando e correndo, né? Fazendo Começa um a rio sua pequenininho, estrada, um daqui a riozinho. pouco vai virando um rio tão grande, né? Exatamente. Então eu vejo assim o milagre de Deus, as bênçãos de Deus, né? Ela não deixa de fluir. Sempre vai estar jorrando, né? Amém. E vai estar transformando grandes coisas em grandes coisas. Amém. Né? Essa mulher, ela teve a oportunidade, né, de testemunhar, vender o azeite, mercadoria de primeira, né? As vasilhas não se venderiam sozinhas. Não se venderiam, ela teve que se movimentar novamente, Mais uma né? vez, né? Ela se movimentou primeiro para ir atrás das vasilhas, depois ela se movimentou para vender o azeite. E depois para entregar. E depois- Encheu, E ela teve que encher uma por uma, Sim, depois vender, né? sim. E logo depois já resolver a situação dela. Porque Sim. Deus, Ele quer também Alegria, né? Que que nós bênção. andemos de cabeça erguida, Isso. né? Muito Não- legal isso. Não quer que a gente fique submisso ou presos como Envergonhados, escravos, né? A dívidas, a problemas, a situações. Ele pede pra gente, vai e resolva, né? E é E ele dá interessante. meios para que a gente resolva isso, né? E é interessante, né, Kátia? Não no caso dela, porque eles viveram do que sobrou. Mas às vezes, Deus te concede uma bênção. E aí, quando você olha para suas dívidas, você fala: nossa, mas se eu for pagar tudo isso, não vai me sobrar nada. Já aconteceu com você isso, O Isaac? egoísmo. Como que eu vou chupar um sorvete É. lá embaixo com a minha família? É muito mais comum do que a gente possa imaginar. Às vezes Deus tem sido tão bom na minha vida, Deus tem sido assim tão maravilhoso. Olha, nós estamos aí para quase 2 anos em pandemia, ninguém adoeceu lá em casa, Amém. o pão não faltou. A gente pode não estar comendo variedade, mas o pão tem sido certo, o Amém. trabalho tem sido certo, a escola tem sido certa. E às vezes, Josi, eu ainda não me acho no direito De reclamar, de né? reclamar, né? Querendo Às vezes, mais. Querendo mais, né? Ou então, Josi, Kátia, às vezes eu tenho a oportunidade de testemunhar e eu falo: não, eu tô bem porque eu me cuido. Eu tô bem porque eu uso 300 máscaras, tomo banho de álcool gel. É importantíssimo que você faça isso. Nós não estamos dizendo que é importantíssimo. Mas nunca se esqueça que a tua proteção vem de Deus. De Deus. O pão da sua casa, ele está na sua casa porque existe um Deus que te capacita para que você se trabalhe, para que você se movimente. Está sem trabalhar, chegou uma cesta básica. Essa cesta básica chegou porque alguém se movimentou dentro dessa proposta. Percebe? Todas as coisas procedem de Deus. Por isso que 1 Coríntios 10, 30 fala: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, Fazei tudo para a glória. honra e Glória de glória Deus. de Deus. E essa mulher, Kátia, ela ouviu a voz de Deus, ela se movimentou, ela teve que bater de pó. Ai, Senhor, eu tenho vergonha. Não é, Isaac? Ai, Senhor, eu tenho vergonha de vender. Não, ela teve que, aprendizado. E muitas vezes pode ser que nessa noite Deus esteja aí nos chamando para o movimento. Por exemplo, né? Eu estou construindo uma casinha e nós nos planejamos há 1 ano atrás para entrar, assim, para receber a chave com a casa pronta para entrar. As coisas saíram completamente do nosso plano. E hoje, para mim, Jean, é frustrante, Regis, ter que entrar na minha casa e ainda assim minha casa está terminada. Eu falo: Senhor, não foi para isso que eu planejei. Né? Então, é duro, Regis. Sim. É difícil, porque nós estamos trabalhando agora para isso, né? Para podermos entrar na nossa casinha mesmo sem estar totalmente terminada. Mas às vezes Kátia, eu olho para trás e falo: não, Senhor, né? Eu O que tinha... aconteceu, O que né? aconteceu, Senhor? O que as pessoas vão pensar de mim?
né? Eu me planejei para entrar, né? Com laço vermelho, com pompa, e agora é difícil, varoinha, é difícil. Mas em tudo Dai dai graças, porque todas as coisas, Josi, Contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. percebe, irmã Kátia? Sim. Ao invés de eu me portar dessa forma, Magrão, glorifica a Deus. Tem pessoas que nunca entrarão na sua casa própria, Magrão. É verdade. E você está E há reclamando. coisas que você vai saber aqui na Terra, o porquê e o para quê. É verdade. E há outras coisas que você não vai saber. É verdade. Por isso, Mas talvez se não tivesse acontecido, você não vai estar no céu. que em meio à crise, você peça sabedoria a Deus para que você possa enxergar As as oportunidades, né? oportunidades. Lembra no início que nós falamos, que Paulo diz lá em Tessalonicenses, em tudo dai graças? Pode ser que nessa noite nós estejamos falando para alguém que se sente aí frustrados diante, né, das perspectivas da vida. Régio, estou vendo que você usa óculos, né? Eu usei óculos há muitos anos e já estou novamente prestes a usar. Não é agradável usar óculos, não é. Mas, Regis, você sabia que hoje existem milhões de pessoas que nunca, eu estou falando nunca, viram a luz? Quanto vale a bênção desse óculos na tua vida, Regis? Essa bênção aqui é uma dádiva de Deus, né? É uma dádiva de Deus. Né? Percebe? É só o fato de poder enxergar, né? Isso é uma maravilha. Porque se não é esse objeto em si, seria muito difícil, né? Pior, Ler, né? né? Irmã Kátia é uma mulher vaidosa, né? Tá sempre bem vestida. Talvez nesse último ano aí você não tenha conseguido comprar um sapato novo para você. Pode ser. Mas você sabia que no mundo hoje existem milhões de pessoas que não possuem pés para calçar, nem que seja um sapato velho? Eu te pergunto, quanto vale essa bênção na tua vida, minha amiga? Nossa, é uma maravilha. O sapatinho tá aí, tá igual o pessoal no deserto do, né? 40 anos, mas Tá firme aqui no meu mete pé. uma graxa, né? Dá uma... Tá firme. Josi, profissional, qualificada. Na sua vida, minha irmã, então eu posso dizer isso, é possível que você nunca tenha recebido aquilo que você merecia, né? Como pela qualificação que você tinha. Mas você sabe que no mundo hoje existem milhões de pessoas que vão dormir sem comer nada. E aí esse pouco que você achava que era pouco no merecedor, quanto vale essa bênção diante dessa... Tudo, né? Porque o pouco com Deus é muito, né? Nunca faltou nada, Amém, né? nunca Dentro faltou. da dificuldade. Varoinha, quando a gente começa a analisar a situação, a gente, claro, a proposta é justamente isso, é levar você a uma reflexão. Pode ser que você não esteja comendo variedades, varoinha. Pode ser que você não esteja comendo aquele... Fala aí, Vaza. Aquele peixe, aquele pirarucu. Aquele pirarucu, né? Mas o pão não tem faltado na tua casa, minha amiga. E eu pergunto pra você, quanto vale essa bênção na tua vida? É verdade. Incalculável, né? Calculável. Porque hoje existem pessoas que vão dormir sem se alimentar. E são muitas. Tô com o meu casaquinho aqui, esse casaco aqui, ele tem o tempo que eu namoro a Nalva, né? Então, e agora ficou estreito, fazer a conta aqui, 2000, né? Então, 21 anos vai fazer agora. E eu comprei ele, ó. Ele tá todo puidinho aqui, né? Mas ele é tão quente, Rosa, tão quente. Eu já tentei dispensá-lo várias vezes, mas toda vez que eu dispenso, vem uma frente fria, eu pego ele novamente. Mas ele tá aqui, Kátia. Tá puído aqui, tal. Mas está me aquecendo. Isaac,
Tem gente hoje que vai morrer, eu tô falando morrer, por causa do frio, meu amigo. E aí, Regis? E a gente deixa de agradecer a Deus. Deixa de agradecer a Deus, né? Reclama. Você Às acha vezes o último reclama. dos últimos, né? Reclama porque o cobertorzinho tá gasto, né? É verdade. Mas graças a Deus que nós temos, né? Eu vou pedir pro Regis ler o último versículo pra gente dessa noite. Salmos capítulo 50, versículo 14 e 15. A Rosa Mires aqui, Kátia, olha só que bacana. Ela escreveu assim, ó. Estou amando o estudo bíblico. A Miranda é uma pessoa muito especial. Ganhei de Deus uma amiga, né? Olha que bem. A Rosa, que nos assiste aqui, nós fizemos uma visita virtual, online, a Rosa, e foi estendida a ela a oportunidade de estudar a Palavra de Deus de forma presencial, e ela aceitou. E a Miranda, uma amiga nossa de São Paulo, está dando toda uma assessoria à Rosa. A Rosa está extremamente feliz. A Digenilda coloca aqui: peço oração por minha filha Lisiane e pelo seu esposo Alessandro. Residem na Flórida. Testaram positivo para o Covid. Ela com sintomas mais relevantes. Creiamos na cura plena. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Que nós possamos estar orando, então. Regis, tem um recado para você aqui, ó. Que maravilhoso. Rosimário Regis. Vou procurar visualizar sempre. Gostei muito. Edivan Mota da Silva. Né? Olha só. Um abraço, Edivan. Logo, logo. Segura aí que nós vamos falar quais os nossos dias que estamos aqui. Para a gente encerrar, Regis, Salmo 50, versículo 14 e 15. O que o salmista diz para a gente? Por favor. Oferece a Deus sacrifício de ação de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Amém. O que a gente aprende com isso, Regis? Que primeiro a gente se movimenta em direção a Deus. Sempre. Porque muitas vezes nós só queremos o venha a nós, não é isso? Nós queremos que Deus transforme, que Deus restaure o nosso casamento, que Deus nos dê um emprego, nós queremos que Deus liberte nossos filhos dos vícios, mas nós mesmos não nos movimentamos. Queremos, Josi, um reavivamento, queremos uma transformação, mas a nossa vida, a nossa casa, infelizmente, estão cheias de coisas que não procedem de Deus. E a gente acaba impedindo o agir de Deus em nossa vida. Então o salmista está dizendo o seguinte: Jean, primeiro, meu brother, se movimenta em direção a mim. Não é isso que ele diz? Sim. Exatamente. Oferece a Deus sacrifícios de louvor, Jean. Que a tua vida seja uma vida dedicada a Deus. Paga ao Altíssimo os teus votos, Regis. Seja um dizimista fiel, seja um ofertante fiel. Seja um frequentador assíduo na casa de Deus, porque durante a semana Deus vai na minha casa. No sábado, no meu caso, no sábado sou eu que vou na casa de Deus. Desenvolva esse relacionamento comigo. E aí então, Kátia, invoca-me no dia da angústia, Amém. que eu te responderei e eu te livrarei. Amém. 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 Deus Tudo maravilhoso, o né? que aconteceu na vida dessa mulher, eu tenho certeza, Josi, que foi reflexo de um relacionamento que ela tinha com esse Deus. Amém. Isso não é de uma hora para outra, né, Não é de Jean? uma hora para outra. Fé não é de uma hora para outra. Ela seguiu, ela obedeceu a cada passo e ela fez o melhor dela e Deus fez Ela o tinha restante, né? tudo para virar as costas para Deus, Isso. mas ela seguiu em frente. Ela conhecia o Deus que ela servia, Sim. né? Muito bem, estamos chegando aí ao final de mais uma live. Eu não sei o que aflige o teu coração nessa noite. Eu não sei o que alegra a tua vida nessa noite. Mas a despeito de alegria ou tristeza, que a tua vida possa estar selada, descansada nesse Deus maravilhoso. Amém. Amém. Grandes coisas tem Deus feito por nós, por isso estamos felizes. Estamos com vida,
estamos aqui aquecidos. Ainda temos, Digenilda, a liberdade de estudarmos a palavra de Deus. Ainda temos a oportunidade, Isaac, de testemunharmos de Deus em nossa vida. Quero convidar você agora a um momento de oração. Vou pedir para a irmã Kátia encerrar com uma oração e que você possa contar para Deus qual é o teu milagre, qual é o teu pedido, qual é o teu clamor, qual é a tua oração. E creia, muito pode a oração de um justo. Amém. Amém. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por estar tão perto de nós, Pai, por estar do nosso lado. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de nos achegarmos até Ti e chegarmos até Ti confiando que o Senhor existe, que o Senhor está a postos para nos oferecer ajuda, Senhor, como o Senhor fez com essa viúva. Que nós possamos, Senhor, realmente confiar em Ti, entregar o nosso coração a Ti. Que no momento da angústia, Senhor, possamos voltar os nossos olhos para Ti, nos movimentar para que nós possamos receber as Tuas bênçãos, Amém. Pai. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas faltas, perdoe as muitas vezes, Senhor, que nós viramos as nossas costas para Ti, Senhor. Somos miseráveis, muitas vezes incrédulos, Pai, mas que o Senhor possa fortalecer a nossa fé. Amém. Que nós possamos, Senhor, estar sempre lembrando daquilo que o Senhor já fez e faz a cada dia por nós, Pai. Ajude os nossos lares, ajude as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão desprotegidas nesse frio, Senhor. Que o Senhor seja o agasalho, que o Senhor aqueça essas pessoas, Senhor. Que o Senhor seja um pão, o pão da vida para as pessoas que necessitam, Senhor. Mas que também o Senhor possa prover o alimento físico para essas pessoas, Pai. Amém, Senhor. Esteja com cada um de nós, com esse trabalho dessa live, Senhor. Que essa live possa alcançar, Senhor, os corações daquelas pessoas que precisam ouvir a Tua voz. Amém. E que, ao chegar nesses lares, Senhor, possa causar transformação. Amém. É o que nós te pedimos, não porque merecemos, mas porque confiamos no Teu nome, Senhor. Confiamos no poder que o Senhor exerce sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Amém, Senhor. Senhor Amém. Jesus. Amém. E aí, Dates? Musiquinha de encerramento da nossa programação, né? Tema maravilhoso o tema de hoje. Aprendemos muito sobre essa história. Que você possa absorver esse conteúdo que a gente sempre vem discutindo aqui, apresentando e aprendendo também com a gente aqui, tá bom? Só lembrando vocês que nós temos uma página no YouTube, tá bom? Lembrando vocês, o Edivan Mota, se não me engano, é a primeira vez que ele tá aparecendo aqui ele com é a de gente. Vitória, primo querido. Edivan, já abraço. entra lá depois no nosso YouTube, lá na Geracal 7. Como é que é o endereço lá, Varão? www.youtube.com/C de casa/geração 7. É isso aí. Entra lá depois. Curta, compartilha. E ative o sininho para quando a gente tiver as nossas lives lá aparecer certinho para você nas notificações. O Edivan é um grande evangelista lá em Vitória. É isso aí, Edivan. Maravilha. Muito obrigado Abençoado. pela sua presença, viu? Temos aqui também, Isaac, a Gilcelena, né? Feliz sábado a todos. Amando ver a Josi e o Regis na rádio. Abraços, Gil e Zé. Olha só, a Josi e o Regis aí explodindo a nossa audiência, né? É verdade. E um abraço especial para Rosinalva, para Digenilda, para Neuza, para Osamires, para Luiz Antonângelo também, que participou com a gente. E para todas as outras pessoas Davi também. Mate também esteve conosco. Ia falar que minha mãe tá A mesmo, Célia. tá aqui. A Célia, mãe do Luiz, também esteve conosco. No início você falou o nome de uma moça, nós até perguntamos da onde que ela... Daiana, Ana isso? Casale, Daiana Ribeiro. Daiana Ribeiro. Isso.
abraço especial para todos que assistiram a gente aí, tá bom? E aqueles que vão assistir depois, também um abraço, um beijo especial da Live Geração 7 para você. Próximo encontro, Isaac. Próximo encontro agora domingo às 8 horas da noite e na próxima sexta-feira também às 8 horas da noite. Então nosso encontro é sempre das sextas-feiras e aos domingos às 8 horas, tá bom? Não percam nossa programação de domingo agora. Grande abraço, feliz sábado. Um feliz sábado, uma ótima noite de descanso para vocês, viu? Deus abençoe e até domingo. Cidade, é um verdadeiro YouTube, cidade.